Eu estou cada vez mais convencido de que fazer o básico bem feito já vai te colocar à frente da maioria esmagadora das pessoas, profissionais, negócio, etc. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas não fazem o básico. Não é nem uma questão de fazer bem feito, é fazer o básico mesmo, olhar para o fundamento, para o princípio ali. Está todo mundo tão obcecado com automação, otimização, escala, que não se olha para o básico. Eu falo quase que diariamente com executivos e CEOs de pequenas, médias e grandes empresas. E o discurso é sempre o mesmo. Estamos automatizando tudo com AI. Vamos escalar de maneira impressionante. Tá. Mas a pergunta que me vem à mente é: você já eliminou aquela planilha que você usa para fazer gestão paralela do teu processo de vendas, que não está nem no CRM? Você já olhou se o processo que você quer automatizar é o processo correto? Ou você deveria primeiro corrigir o que tem que ser corrigido, otimizar onde está na base sem nenhuma tecnologia nova, chegar no ponto ótimo e só depois pensar em automação? Se você se identificou com isso, já deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai fazer ainda mais sentido. Eu vejo empresas investindo em treinar pessoas em AI sem muitas vezes se certificar se aquela é a pessoa certa. Se é essa pessoa que vai de fato olhar para as ferramentas do futuro e redefinir o que está sendo feito na área dela. Isso me lembra um episódio clássico da GE. A General Electric, nas décadas de 80, 90, nos anos 2000, era considerada uma das melhores escolas de formação de líderes do mundo. Líderes, né? Quando Jack Welch quis lançar o programa formal de liderança, e que depois isso inspirou o conceito do pipeline de liderança do Ron Sharon, ele chamou os principais executivos e pediu: me tragam uma lista das melhores pessoas. Quem deve estar na primeira turma já? Trouxeram a lista. Jack Welch olhou e disse: perfeito, agora vocês vão promover essas pessoas e dar um aumento. Todo mundo ficou olhando ele com cara de assustado. Ele perguntou: o que foi? Essas são ou não são as melhores pessoas? E aí veio a confissão. A lista tinha aquele cara que já deveria ter sido demitido e não foi por alguma razão, um outro que estava encostado e sem função, mas o gestor não queria perder o headcount, etc. Então, eles voltaram para suas áreas, refizeram a lista, e aí o resto é história. O que a GE entendeu naquele momento é o que eu chamo de First Principles. Olhar para o princípio, para o fundamento, antes de qualquer solução. Ou seja, eu vou formar os líderes que eu quero ter aqui. Eles não são tão bons, eles serão tão bons que o mercado irá consumir depois. Elon Musk, Steve Jobs, vários grandes nomes são fãs do First Principles. Exatamente por isso. Tem uma história que diz que quando o Elon Musk falou para a NASA que ele achava que dava para construir foguetes 10 vezes mais barato, riram da cara dele. O que eu provavelmente também faria. Mas ele foi lá, no fundamento, no First Principles, com perguntas como: qual é o componente mais caro? Onde ele é fabricado? Qual é o material utilizado nele? Por quê? E ele estudou isso, resolveu o problema, fez o foguete 10 vezes mais barato. E hoje ele vende bilhões e bilhões de dólares para a própria NASA. Provavelmente para alguns daqueles que riram dele. A lógica é simples. Como que isso deveria funcionar? O que isso aqui tem realmente de complexidade? O que pode ser eliminado dessa complexidade, que é desnecessário? O que eu preciso fazer de verdade? Depois que se descobre isso que precisa ser feito, cortando todas as firulas, aí sim, é o momento de pensar em tecnologia, automação, escala, porque agora dá para saber o que realmente precisa ser feito. Não faz sentido, na minha visão, aumentar a velocidade de algo que não funciona direito, que é ineficaz. E é interessante, deixa eu te dar um exemplo prático de algo que aconteceu essa semana. Eu estava conversando com um amigo que estava completamente extasiado, eufórico com as novas funcionalidades do Cloud. Ficou uns 40 minutos falando sem parar, quase sem respirar, falando de agentes, dezenas de agentes falando com agentes, novas funcionalidades e novas possibilidades, etc. Quando ele conseguiu parar e respirar, eu falei: legal,
Mas me diz, qual é o problema real que você está resolvendo com tudo isso que você está me falando? Ele parou, me olhou com uma cara de ué e perguntou, como assim? Eu falei, eu acredito que você está investindo todo esse tempo, energia, atenção, noite sem dormir, porque você está resolvendo algum problema real, né? Silêncio. E aí ele falou que estava usando tudo isso para baixar todos os arquivos e vídeos de um curso que ele havia comprado de um guru para colocar numa pasta e pedir para o Cláudio fazer um resumo para ele. E o meu resumo foi, entendi, você mandou o Cláudio fazer um curso que você pagou para fazer, porque provavelmente ia te ensinar alguma coisa relevante. E aí ele ficou mudo. Ele estava usando um canhão, né, uma ferramenta super avançada para fazer o quê? De prático? Nada. Usando a ferramenta para fazer por ele um curso que ele provavelmente pagou caro com a intenção de aprender alguma coisa específica. Aproveitando, se você quer continuar essa conversa, já me segue aqui, porque eu posto conteúdo assim toda semana. Eu particularmente não uso agentes no meu trabalho. Eu não uso as versões mais avançadas das plataformas de AI por uma razão muito simples. Para o que eu estou fazendo hoje, eu não preciso. As versões básicas me atendem perfeitamente. Mas isso só acontece porque eu sei o que é o meu básico, qual que é o princípio daquilo que eu preciso fazer. E, portanto, eu sei fazer essa escolha. Depois, o que eu faço, assim, depois que eu estou fazendo o básico da melhor maneira possível, é que eu olhando para o princípio, o fundamento, aí eu vou olhar a melhor tecnologia para otimizar aquilo. Então, ouve o que eu estou te falando. Se você fizer o básico, só o básico, você já vai estar à frente da maioria esmagadora das pessoas, negócios, profissionais, etc. Se você fizer o básico bem feito, aí você é elite. O básico bem feito ainda responde por mais de 85% de tudo que você precisa efetivamente fazer. Um abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.